Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Identidade e propósito, quarto sermão da série. Próximo domingo encerraremos essa série, querendo o Deus vivo e verdadeiro. Abramos a Bíblia Sagrada na carta de Deus, carta de Pedro. Carta de Pedro, a primeira carta de Deus. Pois a carta é de Deus, não é, Tobias, querido? A carta é de Deus. Então a primeira carta de Pedro, a primeira epístola de Pedro, capítulo 2. E por enquanto, vamos ler apenas o versículo 9. A primeira carta de Pedro, carta de Deus, o versículo 9. Leremos como ato de adoração, todos juntos. Vós, porém, sois raça eleita, e o que mais? Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, senhores e senhores, amigos e amigas, o reverendo Ricardo Barbosa, pastor presbiteriano, pastoreia uma das igrejas presbiterianas ali em Brasília, já por muitos anos. Num dos seus livros, Identidade Perdida, ele faz a seguinte afirmação, preste bem atenção. Muitas igrejas vêm se transformando em centro de entretenimento religioso. Em virtude disso, ou por causa disso, já não sabem mais o significado do que significa ser igreja, do que significa ser cristão. E ele está certo. E olha que esse livro ele lançou em 2012. Morávamos na Grande Recife, em Cabo de Santo Agostinho, quando esse livro foi lançado, e no mesmo ano adquirimos e fizemos a leitura. E esses dias eu precisei revisitá-lo. Um livraço. De lá para cá não mudou. Para nossa tristeza, e nós aqui precisamos tomar cuidado. Algumas amadas igrejas do Senhor estão se transformando, ou sendo transformadas em centro de entretenimento religioso. Em virtude disso, como já dissemos, já não sabe mais o significado do que é ser igreja, do que é ser cristão, do que é ser povo de Deus, igreja de Deus. E falamos isso com muita tristeza. Não teremos muita dificuldade para encontrar esse centro de entretenimento religioso, tendo como a placa igreja tal, com muita tristeza. 1 hora, 2 horas de música e 15 minutos de sermão, e um sermão totalmente superficializado. Isso é triste, não é? É triste. Mas sabe o que mais? O mesmo Ricardo Barbosa, colega de ministério, nesse mesmo livro, Identidade Perdida, faço aqui essa recomendação para você. Possivelmente você o encontre aí nas livrarias virtuais, na tão famosa agora, famigerada Amazon. Nesse mesmo livro, ele faz também esta afirmação, Luiz: em vez de amar a Deus e ao próximo como o grande ideal cristão, nessas igrejas está sendo ensinado, e as pessoas estão aprendendo a usar a Deus e ao próximo para atingir um novo ideal, eu e o meu sucesso.
e de lá para cá não mudou. Essa é a consequência. Deveríamos amar a Deus. Para isso Ele nos criou, para isso Ele nos trouxe a existência. Deveríamos amar o próximo, para isso Ele trouxe a existência o próximo. E assim, cumpriríamos o nosso grande ideal cristão, que consiste em amar a Deus e amar o nosso próximo, Mateus 22. Só que invertemos isso. Somos tentados a usar Deus, bem como o próximo, no cumprimento do nosso ideal, ou mais novo ideal, narcisista, megalomaníaco, de pessoas ensimesmadas. Usar Deus, usar o próximo, objetivando eu e o meu sucesso. Deus nessa história não passa de um gênio da lâmpada. Você esfrega, ele aparece e pergunta o que tu queres. Eu quero isso, aquilo. E aí aquela teologia do me dá, é o que mais se vê hoje em dia. Para nossa tristeza, gente, não estamos aqui simplesmente para acusar, estamos aqui para fazer uma teologia da lamentação. E agora a afirmação é nossa. Sabe por que de tudo isso? Porque muitas vezes temos perdido a nossa identidade. Temos sofrido de uma amnésia eclesial. A palavra eclesial, 2 pontinhos, é sinônimo de igreja. E quando se perde a identidade, quando se esquece da sua origem, natureza, se esquece também do seu propósito. E também não são poucas as amadas igrejas do Senhor. Notem, estamos chamando as amadas igrejas do Senhor. E aqui eu não estou pensando em igreja falsa, não são poucas também por aí. Mas não são poucas as igrejas amadas do Senhor que têm trilhado esse caminho. Elas têm perdido a sua identidade. E aí, passam a fazer 1001 coisas. 1 trilhão de eventos. Que não condiz com a sua identidade. Daí mais uma razão porque estamos com essa série ainda, identidade e propósito. No primeiro sermão, falando sobre a nossa identidade, biblicamente falamos que somos filhos amados do Pai. No segundo sermão, falamos que somos membros da família de Deus. No último sermão dessa série, o terceiro, falamos que somos cristianói, cristãos, seguidores de Cristo. Esses elementos fazem parte da nossa identidade, mas não para aí. Agora falando um pouco mais no aspecto plural, aprofundando um pouco mais nesta noite, precisamos resgatar a nossa identidade como igreja. E o apóstolo Pedro, escrevendo a primeira carta, dirigida ao povo de Deus no primeiro século, o povo da diáspora, o povo que estava disperso por conta de uma perseguição, ele escreve para que esse povo também não se esquecesse da sua identidade, consequentemente, eles não se esqueceriam do seu propósito, da sua missão. Lucas. Tanto é que no primeiro capítulo dessa carta, você só pode deixar a Bíblia aberta e folhear. No primeiro capítulo da carta de Pedro, a partir do versículo 13 até o versículo 25, o comentarista Jim, ele diz o seguinte, resumindo essa perícope, resumindo esse parágrafo, ou esse trecho da palavra, aqui nós temos
Pedro dizendo para a igreja lá no primeiro século. E a mesma verdade é para nós hoje. Sejam o que vocês já são. Interessante, não é? E é verdade. O comentarista, nesse comentário bíblico, o Jim, ele acertou, porque essa é a mensagem do primeiro capítulo, do versículo 13 ao versículo 5. Resumindo, Pedro está dizendo: sejam o que vocês já são. E o que vocês já são? Interessante, versículo 14. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Como filhos obedientes. Então o que Pedro está dizendo no primeiro capítulo da carta, a partir do versículo 13 até o 25, muito especialmente o versículo 14 é: sejam o que vocês já são. Aí adentramos no capítulo 2, nos 3 primeiros versículos, o comentarista Jim também ele prossegue, no seu comentário exegético e homilético. Ele diz que nos 3 primeiros versículos do capítulo 12, nós encontramos Pedro com a seguinte mensagem. Parece até uma repetição da primeira, mas não é. Tornem-se o que vocês já são. Tornem-se o que vocês já são. Como assim? Veja como ele começa o primeiro versículo do capítulo 2. Portanto, abandonem toda a maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. Se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bom ou bondoso, na Nova Almeida atualizada. Tornem-se, primeiro capítulo, seja o que vocês são. Segundo, tornem-se. Aqui ele está falando do processo. Sejam. Mas como? Aí ele responde: é necessário se despir e se revestir. Linguagem de Paulo na carta aos Efésios. Seja o que vocês são. Primeiro capítulo, a partir do versículo 13 até o 25. É como se alguém perguntasse: tudo bem, mas como? Capítulo 2, os 3 primeiros versículos. O processo é esse. Vocês precisam se despir de tudo aquilo que não condiz com o que vocês já são. E vocês precisam se revestir. É a linguagem da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, capítulo 5. A ideia de tirar a roupa velha, a roupa do pecado, e vestir a roupa da santidade, da retidão, da nova vida. Aí, meus irmãos amados, quando começa o versículo 4 até o versículo 10, e aí o texto que vai dar força ao versículo 9, que foi lido há pouco, a mensagem de Pedro é: primeiro capítulo, seja o que vocês já são. Os 3 primeiros versículos do capítulo 2, tornem-se o que vocês já são. Do versículo 4 ao 10, tudo isso porque Deus está transformando vocês numa casa espiritual. Tudo isso porque Deus está transformando vocês numa casa espiritual. E assim já colocamos mais um elemento na nossa identidade como igreja. E como igreja, somos pedras vivas no edifício vivo
de Deus. Preste bem atenção. Como igreja, nós somos pedras vivas no edifício vivo de Deus. A igreja que é feita de gente, essa gente é chamada por Deus de pedras vivas. E são pedras vivas porque elas vivem naquele que é a pedra angular, Jesus Cristo. São pedras vivas, amado e precioso presbítero Adoaldo, porque Cristo lhes deu vida. Se não, vejamos capítulo 2, do versículo 4. Capítulo 2, a partir do versículo 4. Chegando-se a ele, a pedra que? Chegando-se a ele, a pedra que vive. Quem é essa pedra que vive? Jesus. Jesus. Jesus é a pedra que vive. É Ele, Jesus. Vou abrir um parênteses. Nome bom, doce a fé, a esperança do povo. Nome bom, doce a fé, a esperança do povo. Agora a leitura. Chegando-se a ele, chegando-vos para ele, na Almeida atualizada, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, e Cristo foi rejeitado. Mas para com Deus, eleita e preciosa. Sabe quando aconteceu isso? Você sabia que o próprio Filho de Deus, membro da Trindade Santa, no conselho da redenção na eternidade, foi escolhido pelo próprio Pai para ser o Messias Rei? Foi escolhido pelo próprio Pai para ser o Cristo Rei? Foi escolhido pelo próprio Pai para ser o segundo e perfeito Adão? Foi escolhido pelo próprio Pai para ser a pedra que vive? E todos aqueles que nele se encontram também são transformados em pedras vivas. Prosseguimos a leitura. Chegando-vos, volte um pouquinho aí, sonoplastia abençoada, o versículo. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus. Cristo não caiu de paraquedas. Cristo não é plano B. Cristo é o plano eterno de Deus. Versículo 5. Também vós mesmos, agora preste bem atenção. Também vós mesmos, olha só, Breno. Também vós mesmos. E esse vós mesmos, Léo, Breno, Ilga, Lucas, Shirley, o filho da aliança que está aí, Israel, Ricardo, Thelma, Ana Beatriz, Larissa, Luiz, Kathleen, Daniel. Olha, e vamos, e vamos, e vamos. Também vós mesmos, como pedras que vivem. Preste bem atenção. Paulo Pacheco, presbítero Paulo Pacheco, muito amado, que há 2 dias me fez chorar. Eu vou explicar isso daqui a pouco. Homem também chora. E um choro gostoso, foi um choro agradável, viu? Por favor. Ele me fez chorar um choro agradável ao telefone. Pedras que vivem. Aí você se lembra de Efésios 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Então, queridos, Cristo nos deu vida. Deus o Pai nos deu vida em Cristo Jesus. Daí somos chamados de pedras que vivem. Fique aí nessa parte aí, deixa o texto aí. É nossa identidade. Nós somos pedras vivas no edifício vivo de Deus. A igreja do Senhor não pode perder a sua identidade para não ser transformada num centro de entretenimento avacalhado, banalizado, onde se banaliza Deus. Amado presbítero Manuel, temos que ter intimidade com Deus, mas não confunda intimidade com Deus com o banalizar Deus.
Os próprios serafins, uma classe, uma hierarquia de anjos que Deus os trouxe à existência, não ousam olhar diretamente para Deus, de tão santo que Ele é. Quem aqui já não leu Isaías capítulo 6? Ênio, querido, Lana, começa assim, Lana, ó. No ano da morte do rei Uzias. Turma boa que está aí. O nosso conselho já está trabalhando, viu? Ampliar o espaço já. Deus seja louvado. No ano da morte do rei Uzias. Quem se lembra? Eu vi o Senhor, Jaqueline. O como? Assentado sobre um alto, Raquel, e sublime trono, pastorzão Abraão, bom ver-te aqui, assentado sobre um alto e sublime trono. Agora eles vão adorar, Maico. As abas de suas vestes enchiam o templo, e os serafins voavam. Com duas asas cobriam seus pés, com duas asas cobriam o seu rosto, com duas voavam e cantavam. Carlos Alencar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Como banalizar esse Deus? E nós fomos feitos em Cristo pedras vivas no edifício vivo de Deus. Essa é a nossa identidade. Segundo ponto, ainda no mesmo versículo. Observe aí, queridos. Versículo 5. Ainda, também vós mesmos como pedras que vivem, agora a continuação, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais. Agora preste bem atenção na palavrazinha, não é qualquer sacrifício. A fim de oferecer de sacrifícios espirituais. O que ele está dizendo aí, não são mais os sacrifícios veterotestamentários que apontavam para Cristo, mas agora são sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus. É preciso se importar com isso. É preciso procurar saber que se está sendo agradável a Deus. Preste bem atenção. É bom ter você aqui nesta noite. Você que é membro desta igreja, você que está nos visitando, como é bom. Agora preste bem atenção, para o bem desta igreja e para o teu bem também. Tudo o que fazemos aqui tem como fim principal, não é agradar a você, é agradar a Deus. E quando Deus é agradado, sabe quem é beneficiado? Você. Quando Deus é agradado, você é beneficiado. Quando Deus é agradado, Ele manifesta poder, Ele manifesta graça, Ele manifesta cura, Ele manifesta libertação para a glória do seu nome. Mas quando Deus é agradado, sacrifícios agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Segundo ponto do sermão, nossa identidade, nós somos casa espiritual de Deus. Somos casa espiritual de Deus. E essa casa é feita de pedras vivas. Quem idealizou essa casa? Que nós temos arquitetos aqui maravilhosos como membro desta igreja. E eles sabem que toda construção belíssima que contemplamos por aí tem por trás também um arquiteto, não é? Ou uma arquiteta. E vocês sabem que a igreja, em nenhum momento Deus disse: Paulo,
Pedro, vejam aí como vocês querem pensar a igreja. Não, ele disse, a igreja é minha e eu quero ela assim. Cabe a vocês obedecerem. Louvado seja o Senhor. Somos pedras vivas. Estamos sendo colocados no edifício espiritual de Deus, que é chamado aí de casa espiritual de Deus. Isso nos faz lembrar Efésios capítulo 2, a partir do versículo 19. Vamos ler? Efésios capítulo 2, versículo 19. A igreja é casa espiritual, ela não pode ser transformada num centro de entretenimento religioso e muitas vezes pagão, sincretista, com práticas pagãs. Agora, por favor, a igreja não é contra entretenimento. O que a igreja está dizendo, que quando ela se reúne para cultuar a Deus, ali não é centro de entretenimento pagão, sincrético, é casa espiritual, e tudo é feito como Ele manda, como Ele quer, para a glória do seu nome, e toda a igreja se entendeu, diz, amém. Oh, maravilha! Efésios 2,19, o que aqui diz? Assim já não sois e peregrinos, e sois da família, que maravilha, prossigamos a leitura, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Olha, veja a linguagem, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor. Presbítero Humberto, presbítero Moisés, isso é lindo. Presbítero Clécio, reverendo Renato, amados presbíteros Jorge, queridos, vejam, santuário dedicado a quem? Ao Senhor. O 22, no qual também vós, juntamente estáis sendo, bem forte agora, para a habitação de Deus no Espírito. Edneia, mulher guerreira, e o seu muito amado varão, Guilherme. Preste bem atenção. A casa espiritual somos nós. E ela está sendo edificada, sabe para quem? Para a habitação de quem? Do principal hóspede dela. O hóspede incomparável. E ele merece sempre o melhor, e o melhor como ele quer. Deus, 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 preste bem atenção. Quem tem que gostar aqui é Deus. Quem tem que ser agradado é Deus. Quem tem que ser glorificado é Deus. Quem tem que ser exaltado é Deus. Quem tem que dizer aqui amém, amém é Deus. E a Deus toda a glória. Essa é a nossa identidade. Sim. Aí, caminhemos um pouquinho a leitura. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 6. Pois isto está na Escritura. Eis que põe em Sião uma pedra eleita, repetição, lembram? E preciosa. E quem nele crê, não será de modo algum envergonhado. Preste bem atenção, você nesta noite. Você não está aqui porque você não tinha o que fazer. Você está aqui porque, acima de tudo, Deus trouxe você aqui nesta noite. Deus queria que você ouvisse isso aí. Quem nele crê, na pedra angular, naquele que é o fundamento da igreja, aquele que é o alicerce, aquele que é o sustentador, quem nele crê, jamais será envergonhado. Isso nos faz lembrar a fala dele também lá nos evangelhos, registrada nos evangelhos. No evangelho e suas versões. Os que me confessarem diante dos homens, eu os confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Não é assim, Denise? Mas aqueles que me negarem, Rosa, eu os negarei diante do meu Pai que está nos céus. Você quer o que mais importa para você? Quem você quer que te reconheça? Quem você quer que te reconheça? Se preocupe em Cristo te reconhecer um dia diante do Pai. Se preocupe, porque aquele dia vai chegar. E Ele diante do Pai
como o segundo e perfeito Adão, o grande sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, o rei que tem o cetro de ferro em suas mãos. E ele dizer teu nome, Henrique, Senhor, esse é nosso. Tereza, essa é nossa. Falar em Tereza, tem uma professora bem clássica de português que perguntaram a ela: o que é que você acha desse nome e desse nome? Um deles era Tereza. Ela disse: Tereza, elegância total. Eu digo, vou mandar essa para Tereza. O nome, não é? Mas o mais importante, Tereza, naquele dia o Senhor Jesus Cristo dizer: essa é minha, porque por ela eu morri, eu derramei meu sangue, essa é minha, Raquel. O mais importante é você ter o selo do Espírito Santo em você. Entendeu, querido? Prosseguimos a leitura. Para vós outros, portanto, os que credes, essa pedra, Jesus, é a preciosidade. Ela tem cheiro de vida para nós. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. João 10:10. Mas para os descrentes, preste bem atenção, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Aí o 8, pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. O mesmo Cristo que salva, que dá nova vida, que liberta, que transforma, que faz você sorrir, é o mesmo Cristo que condena. Ele é cheiro de vida para um e cheiro de morte para outros. Onde é que está a diferença? Aquele que crê e aquele que não crê. Eu pergunto, você que está aqui nesta noite, você crê nele? Você crê nessa pedra angular que é Jesus Cristo? Você crê, então, eu quero ouvir um amém bem forte, um amém litúrgico. Você crê nessa pedra angular, você não tem vergonha dele, você está nele, você caminha com ele e vive para a glória dele. Então diga um amém bem forte agora. Amém. Agora, se você ainda não crê nele, se você não está nele, se você não caminha com ele, se você não vive para a glória dele, nesta noite ele está te fazendo um grande convite. Hoje é o dia, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Se você um dia já andou com ele e deixou de andar, hoje é dia de você voltar. Volte-se para o Senhor, volte-se, ó Israel, para o teu Deus. Mais um parêntese. Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Agora eu quero que você troque o nome aí, você mesmo para você. Depende de como você se encontra. Coloque no lugar do nome de Israel o seu nome, se você está precisando disso. Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar. Chora, Luiz, Babilônia não é teu lugar. Chora. E aí, vamos citando nomes por aí. A Babilônia não é lugar daqueles que em Cristo eleitos por Deus foram. Não é lugar. A Babilônia representa trevas, pecado, desobediência. A Babilônia não é o teu lugar. Desse mundo Deus já te tirou. Se não te tirou, Ele está pronto hoje para te tirar desse mundo hoje. Essa é a nossa identidade. E aí o versículo 9, versículo chave. Vós, porém, sois para ir. Vós, porém, sois raça eleita. Eis a nossa identidade, mais um elemento. Isaías 43.
nada do que está sendo dito aqui, você deixará de ter uma semente no Antigo Testamento. A espinha dorsal da Bíblia é o pacto, é a aliança, estabelecida por Deus soberanamente, graciosamente, os termos também por Ele estabelecidos, e o próprio fiador da aliança, Jesus, o Cristo. Abra sua Bíblia em Isaías 43, por favor. Isaías 43. Vamos ler os versículos 20, parte B, e depois o 21. Isaías 43. Raça eleita. Eleita por quem? Por Deus. Incondicionalmente em Cristo. E como se detecta um? Crendo. A crer é evidência. Vamos ler juntos? Vamos ler todo o versículo. Deus está falando ao seu povo da antiga administração da Aliança da Graça, mas existe continuidade, porque tem o seu povo da nova administração da Aliança da Graça. Nós, gentios, fomos enxertados na oliveira. Por isso, temos por pai também hoje Abraão. Abraão é o pai da fé. Vamos lá, os animais do campo me glorificarão, os chacais, os filhotes de avestruzes, porque porei água no deserto, é promessa de restauração aí, e rio no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido. Versículo 21, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Nós passamos aqui um momento de louvando a Deus com 3 cânticos, porque está aí a razão. Fomos formados por Ele, e fomos formados para celebrar o louvor dEle, para celebrarmos as suas virtudes, os seus atributos, as suas qualidades. Somos raça eleita, Daniel. Fomos formados por Deus. Ele trouxe a igreja à existência. E esta igreja é uma das representantes da Igreja Universal. Claro que existem outras igrejas verdadeiras no Senhor nesta cidade, é claro. Ainda bem, louvado seja o Senhor. Para pensar nisso, essa é a nossa identidade. Nós não somos um clube social. Com todo respeito, o clube social tem o seu lugar. Alguns oferecem aí o dia de lazer, assinatura, mensalidade por mês, mas a igreja não é um clube social, a igreja não é uma ONG, a igreja é a raça eleita por Deus em Cristo Jesus. A igreja é o povo que Deus formou, Ele soprou, e o povo veio à existência no poder e pelo poder do Espírito Santo. André, Vitória Albuquerque. Mas o texto continua, versículo 9. Raça eleita, sacerdócio real. Você já parou para pensar nisso? Então, se você quer entender um pouco isso aí, abra sua Bíblia em Zacarias, capítulo 6, versículo 3. Por que a Bíblia chama os membros da igreja ou a igreja de sacerdócio real? Começa aí a explicação. Zacarias 6, 3, por favor. Zacarias, capítulo 6, versículo 3. Vamos ler juntos? No terceiro. Eu errei aqui o texto. Eu acho que eu errei aqui a descrição. Enquanto a minha memória volta aqui, Apocalipse 1. Enquanto minha memória aqui me salva, ou Deus me salva, fazendo minha memória aquecer, Apocalipse 1, a partir do versículo 4. Apocalipse 1, versículo 4, por favor. Por si só já é um texto suficiente. Vamos lá. Apocalipse 1, do 4 ao 8. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, vamos lá, e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham no seu trono. E da parte de Jesus Cristo, agora observem, viu? A fiel testemunha, o primogênito dos mortos.
e o soberano dos reis da terra. Agora observem, todos juntos. Aquele que nos ama. Sim. E o que mais? E pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. E agora é o texto-chave. Todos juntos. E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém e amém. Preste bem atenção. Enquanto eu vou explicar esse texto, é Zacarias 6,13. Verifiquei aqui, troquei, faltou botar um aqui no meu esqueleto do sermão. Preste bem atenção. Cristo nos comprou com seu sangue, como o grande sumo sacerdote. Sabe o que ele fez? Ele pegou a mitra de sacerdote e colocou sobre a cabeça de cada membro da família de Deus. Preste bem atenção. Ele colocou a mitra de sacerdote agora na nova administração da Aliança da Graça sobre cada membro da igreja. E como ele é sacerdote e rei, nós estamos a serviço daquele que é sacerdote e rei. Por isso somos chamados de sacerdócio real. Aí Zacarias 6,13 nos dá uma semente. E Apocalipse progressivamente esclarece um pouco mais. O que é que diz Zacarias 6,13? Juntos. Ele mesmo edificará o templo do Senhor. E quem é esse templo do Senhor? A igreja. E será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará. E agora juntos. E será sacerdote no seu trono, e reinará perfeitamente, perfeita união entre ambos os ofícios. Jesus é perfeito rei, perfeito profeta e perfeito sacerdote. E a igreja que existe nele é também chamada de sacerdócio real. Essa é a nossa identidade. Nós comparecemos diante de Deus para interceder pelo povo. E comparecemos diante do povo para representar o nosso Deus. E isso como sacerdócio real. A igreja é porta-voz de Deus. Ela não está aqui para massagear o ego do homem. Ela está aqui para trazer salvação para o homem. E a salvação é Cristo Jesus. Eduardo, Morgana, pare para pensar. Então, no domingo, dia do Senhor, que você ousa ficar em casa sem justificativa, você está dizendo para o Senhor Jesus: tudo bem, o Senhor colocou a mitra de sacerdote também sobre mim, mas hoje eu decidi não exercer o sacerdócio real. Beleza, Jesus? Agora fale para ele. Eu estou falando sem motivo, por favor, porque existe a obra de misericórdia de necessidade. Sem motivo nenhum você ousa não comparecer na congregação dos santos. Você está dizendo para Jesus: e daí? E eu tenho nada a ver com esse sacerdócio real? É claro que ninguém diz isso diretamente, mas a nossa prática diz: quando não é por motivo legítimo. Entende? Mas o texto continua, viu? E eu não vou, é claro, esgotar vocês não. O texto continua. Sacerdócio real. Mas tem mais, gente. Nação santa. Essa linguagem é veterotestamentária também. De todas as nações que existiam ali, Deus separou para si Israel. Claro que o Israel de Deus, da antiga administração da Aliança da Graça, era nacional, com o objetivo de alcançar os povos por atração. Mas Deus já havia prometido que na nova administração da Aliança da Graça, o Israel de Deus seria internacional. É a igreja. É agora a igreja saindo e indo para alcançar as nações. Então ele diz aqui que a igreja é a nação santa.
Kadosh, Hagios. Uma é no hebraico Kadosh, outra em grego Hagios. Ou seja, a igreja foi separada por Deus e Deus, para proclamar Deus. Grave essa, a igreja foi separada por Deus, para proclamar Deus. A igreja foi separada por Deus, para proclamar Deus. A igreja não existe para proclamar homens, ela existe para proclamar Deus. E se tem um homem que deve ser proclamado, é aquele que é Deus homem, Jesus, o Cristo. E se a igreja entendeu, o amém é litúrgico, todos dizem? É Ele que tem que ser proclamado. Quando a igreja não esquece a sua identidade, ela não esquece disso. E aí, a última parte da primeira parte do versículo. O que é que diz o texto? Além de nação santa, está lá em Deuteronômio 7, eu não vou ler. Está lá em Êxodo 19, 6. Interessante, o nosso Brasil, nós temos aí a nossa Constituição, não é? Que está sendo aí rasgada e pisoteada. Ela não é perfeita não, mas está sendo rasgada. Porque não deveria rasgar, lamentavelmente. O artigo 5º dela, que nos dá o direito de liberdade de expressão, está sendo rasgado por quem deveria respeitar. Agora preste bem atenção. A igreja do Senhor, ela está acima do Brasil. Ela é uma nação santa. E sabe qual é a constituição da igreja? A Bíblia Sagrada é a nossa constituição. É por isso que não tem poder executivo, não tem poder judiciário, não tem poder legislativo que ouse dizer para a igreja: calem-se, calem-se, parem de falar desse Deus. E a igreja vai responder: não, não e não, porque importa agradar a Deus do que a homens. Ao Senhor toda a glória. Nós respeitamos e devemos respeitar o poder executivo, judiciário, legislativo, mas acima deles está aquele que é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aqui quem manda não é o poder executivo nesta igreja. Aqui quem manda não é o poder judiciário nesta igreja. Aqui quem manda não é o poder legislativo. Aqui quem manda é o Rei dos reis, é o Senhor dos senhores. E só tem um, e o nome dele é Igreja. Ah, foi fraco demais, esse nome merece algo com mais força. E o nome dele é Igreja. Jesus Cristo. Quem disse que a igreja tem que ter vergonha de falar de boca cheia desse nome? Eita! Eu não sabia que a igreja presbiteriana reformada também se empolga, mas é uma empolgação como resultado de você contemplar a glória de Deus, a santidade de Deus, o evangelho de Deus. É a glória, é uma empolgação movida pela palavra, na palavra, com a palavra e para a glória do Deus da palavra. A última parte diz o quê? Raça eleita, sacerdócio real. E agora, para fechar. Eita, que maravilha. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu não tenho nenhum problema para dizer, eu já tenho dito aqui, eu acho que vocês perceberam. São 3 anos e 6 meses agora em setembro, do primeiro mandato. O novo mandato de 5 anos, se o Senhor permitir, começa em janeiro. Já eleito pela igreja. 3 anos e 6 meses, dizendo o que em minha oração aqui? No nome daquele que é o dono da igreja. Vocês são testemunha. Porque isso me faz bem, prefeito Manuel. Dizer isso me faz bem. Porque eu sou tentado a me comportar como dono da igreja. Mas faz bem também a você, como ovelha. Porque a igreja só tem um dono. E o nome dele é Jesus. Atos 20 e 28, Diogo. Ele olha, Paulo, o apóstolo, chama os presbíteros da igreja de Éfeso, homens de Deus. Como homens de Deus também são esses aqui, aqueles dali. Pastor Abraão, pastor Renato também é homem de Deus. E os demais aqui. E vejam uma parte do discurso de Paulo. Olhai por vós,
e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja, vamos lá, gente, de Deus. Para, seu Fernando querido, pastoreardes a igreja de Deus. E vai além, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Nós, pastores, precisamos relembrar para nós mesmos, para não transformarmos a igreja no Senhor numa empresa nossa, numa pequena empresa e grande negócio. A igreja do Senhor não é uma pequena empresa e um grande negócio. Ela é a casa do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. E ela existe para a glória de Deus e de ninguém mais. Propriedade exclusiva de Deus. Eis aí a nossa identidade. Muito bem, Davi, gostei, você fez. Davis no plural, minha tropa de elite. É minha tropa de elite aqui, veja, no bom sentido. Tudo começou pelo... Quem começou a vir para frente aqui, você lembra? Quem? João Pedro. E ele, olha como um jovem movido por Deus pode influenciar para o bem, não é, guerreiro? O João Pedro, filho de quem? Glênio, Lília. Começou a vir para cá. Aí veio outro, e agora todo domingo eles estão ali. Todo domingo. E os próprios membros da igreja, quando eu peço para eles irem para ali, para receber os bens visitantes, já dizem, ei, pastor, ótima ideia de pedir membros aqui para ir para lá, para receber os visitantes, mas é bom segurar os nossos adolescentes ali. A gente tem percebido que tem feito um bem para eles. E eu falei, é verdade, guerreiro, é verdade. Aí a gente não tira mais ele daqui, não. Não é, Theo? A gente não tira mais não, Theo. Propriedade exclusiva, essa é a nossa identidade. E devemos nos comportar como ela. Agora observe o versículo 10, e assim a gente encerra. Porque no próximo sermão vai ser todo sobre a missão, o propósito. Até então é só identidade, fazendo uma breve sincronia com propósito. Mas o sermão de encerramento, domingo que vem, propósito, propósito, propósito. É claro que essa palavrazinha também está desgastada, não é? Mas precisamos redimi-la a partir da Bíblia. Quem aqui já não ouviu? Precisamos submeter ao processo para usufruir do propósito. É verdade. O problema é que essas palavrazinhas estão sendo usadas para outras coisas, menos para o processo de Deus e para o propósito de Deus. Temos que seguir o processo, mas o processo de Deus, para usufruir o propósito, mas o propósito de Deus, não é, Natália? De Deus. Versículo 10, chave de ouro. Para a igreja cantar o último hino, adorar com dízimos e ofertas, sair daqui feliz. Feliz em Cristo, com Cristo e para a glória de Cristo. E não como eu já dando aula no seminário em Recife, lá os alunos davam risadas, porque eu disse assim, como é que pode alguém cantar aquele hino iniciando o culto? Sou feliz. E aí eu dou um exemplo. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus. E agora com o smartphone na mão, com Jesus, meu Senhor. Não, não. Toda a igreja, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Aleluia. Apenas para encerrar a leitura. Vós sim, que antes não eras povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora
alcançastes misericórdia. Que os petrolinenses saibam mais e mais que nesta cidade tem um povo santo do Senhor e para a glória do Senhor. E a primeira igreja presbiteriana de Petrolina faz parte desse povo. A Ele a glória, hoje e sempre. E toda a igreja diz... Amém.